Fala moçada bonito do meu Brasil, beleza? Pessoal, estou aqui para ajudar vocês no plano de estudo tutorado, volume 3, semana número 4, pessoal. O tema dessa semana é espacialidade urbana. Mas antes da gente começar, é extremamente importante que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal. Se gostar do vídeo, deixa o like e, claro, ative as notificações, pessoal. Porque todas as vezes que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo, você não vai precisar procurar, vai estar lá para você. Beleza? Eu sou o professor Galvão, pessoal, professor de Geografia. Então, pessoal, como eu acho que vocês já estão acostumados, vamos começar contextualizando. Primeiro, urbanização. É importante a gente entender o que é urbanização. Primeiro, nós falamos que um local está passando por urbanização quando a população urbana cresce mais que a população rural. Beleza? Então a urbanização é quando a população rural diminui? Não. É quando a população urbana cresce mais do que a rural. Não tem nada a ver com a diminuição da população rural. Muito cuidado com isso. Existem alguns motivos, principalmente agora dando foco maior no Brasil, pessoal, que levaram a urbanização brasileira. Um deles é a industrialização, ali a partir da década de 1930 e 1940. Coincidência ou não, é o momento que o Brasil começa a ter uma maior concentração populacional nas cidades, pessoal. Um grande chamativo para as cidades também, devido a outros fatores no campo, pessoal, como a sua mecanização. A partir da década de 1950 e 1960, a gente observa uma maior tecnologia na produção agrícola, uma maior desigualdade no campo, uma maior concentração fundiária, e isso faz com que se tenha um grande desemprego nas áreas rurais. Então essas pessoas, essa grande massa de trabalhadores no campo, vai para a cidade como um local de oportunidade. E claro, a criação do Estatuto do Trabalhador Rural também é muito importante. Porque até então, pessoal, isso antes da década de 1960, o trabalhador rural era muito barato. Não se tinha leis trabalhistas para eles. Era um trabalhador que vivia na fazenda, então ele tinha ali um espaço, talvez, para ele cultivar uma coisinha ali, que já tirava o seu sustento e ganhava um salário pequeno. Para o patrão era tranquilo, pedacinho de terra para o sujeito ele tirar o seu sustento, dava um dinheirinho para ele, estava ótimo. Só, pessoal, que o Estatuto do Trabalhador Rural, ele coloca igual as leis trabalhistas, coloca em igualdade as leis trabalhistas no campo e na cidade. Ou seja, o trabalhador rural agora ele tem direito a salário mínimo, a férias, 13º, ele possui direitos trabalhistas, pessoal. Isso faz com que esse trabalhador se torne um trabalhador caro para o patrão. Então, pessoal, melhor investir em tecnologia. O trator não para nunca, né? Enquanto o trator estiver funcionando, ele não vai reclamar, desde que você coloque combustível. E isso tem como consequência, pessoal, o crescimento de grandes centros urbanos, principalmente Rio e São Paulo. Então, pessoal, vem uma questão de metrópole, né? Algumas pessoas tentam vincular o conceito de metrópole à população total. Isso é um pouco equivocado. Quando nós falamos de metrópoles, são cidades com extrema importância, devido principalmente à concentração de pessoas e serviços. Serviços essenciais que às vezes são encontrados só em cidades grandes. Provavelmente, pequeno gafanhoto, você que mora no interior, uma cidadezinha até 100 mil habitantes, como eu moro em Viçosa, 78 mil habitantes. De vez em quando eu tenho que ir a Belo Horizonte ou Juiz de Fora. Eu prefiro ir em Belo Horizonte porque eu aproveito para ver o Cruzeirão Cabuloso. O jogo do Cruzeirão Cabuloso. Eu sempre marco coisa no dia do jogo do Cruzeiro, mas agora na pandemia não tem, né? Coisa estranha. Então, pessoal, existem serviços que não existem nas cidades de pequeno porte, até mesmo médio porte. Então nós precisamos em busca desses serviços específicos nas metrópoles. Elas possuem, pessoal, um alto poder de influência. Elas influenciam uma determinada área próxima a ela. E elas atraem, pessoal, pessoas. Mas às vezes essa atração não ocorre apenas na cidade vinculada à metrópole, mas nas cidades vizinhas. Então a gente vê um crescimento populacional também nas cidades vizinhas de uma metrópole, mas bem próximo às fronteiras entre essas cidades, seus limites territoriais. E às vezes a metrópole cresce tanto, o limite territorial da metrópole e dos seus municípios vizinhos deixa de existir. Um limite assim, visível. Agora não, as cidades elas se tornam uma só. Então, metrópoles, pessoal, elas tendem a sofrer com a conurbação. O que seria a conurbação? Quando uma área urbana extrapola os limites de uma cidade. Ou seja, a junção de duas cidades, ou uma cidade cresceu demais
e sua malha urbana cresceu no limite do município vizinho. Tudo isso nós podemos considerar como conurbação. Em alguns casos, quando uma única metrópole em um país ela cresce sozinha, vamos dizer assim, ela sobressai em demais as outras cidades, nós chamamos esse fenômeno de macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana, pessoal, é quando uma única cidade ela contém uma parte considerável da população total. Um grande exemplo que nós temos de macrocefalia urbana é a cidade de Montevidéu, no Uruguai, pessoal. Montevidéu, pessoal, ela possui mais, ou aproximadamente metade da população de todo o Uruguai. Um outro exemplo que eu já vi em alguns textos a respeito de uma macrocefalia urbana seria a cidade de São Paulo em relação ao estado de São Paulo. Metade das pessoas do estado de São Paulo se encontram na região metropolitana de São Paulo. Beleza? Em contrapartida também, são áreas, pessoal, onde nós temos uma série de problemas sociais, onde nós temos as maiores taxas de criminalidade e violência, onde às vezes nós temos, devido ao crescimento acima do esperado, problemas seríssimos com saneamento básico, e assim por diante. E, pessoal, o que seria uma rede urbana? A rede urbana é a interligação de influência existente entre as diferentes cidades. Por exemplo, eu não disse que às vezes eu preciso sair de Viçosa em Belo Horizonte? Ou seja, existe influência de Viçosa com Belo Horizonte. Da mesma forma que às vezes pessoas saem lá de Belo Horizonte para vir morar em Viçosa, para estudar. Então existe essa influência. Ah, professor, eu moro numa cidadezinha de 5 mil habitantes, Belo Horizonte não precisa nada. A gente, claro que precisa de alimento produzido aí, por exemplo. Então, pessoal, quando nós falamos de uma rede urbana, o que seria uma rede? São linhas que são ligadas por nós. Os nós seriam as cidades. E as linhas são as ligações existentes entre elas. Só que é o seguinte, quanto maior o nível de influência de uma cidade, mais densa tem de ser a sua rede urbana. Por isso, cidades maiores como Belo Horizonte, São Paulo, por exemplo, possui uma rede urbana de influência global. Belo Horizonte, uma influência muito forte no contexto nacional, pessoal. Beleza? Então, a rede urbana de uma cidade de 5 mil habitantes, ela tem de ser menos intensa, menos densa do que uma de uma cidade grande, mas todas elas estão interligadas numa grande rede urbana. Pessoal, e para finalizar essa parte do contexto, hoje um contexto um pouco mais extenso, hierarquia urbana. O que seria hierarquia urbana? Nós colocamos uma questão de hierarquia aí a partir da influência de uma cidade, da sua importância, do seu poder de influência. Pessoal, existem algumas formas de definir. Tem uma, por exemplo, que coloca grande metrópole nacional, metrópoles nacionais, metrópoles apenas e assim por diante. Essa eu não gosto tanto dela, tá bom? Eu vou trazer para a gente, primeiro nível, as cidades globais. Dentro das cidades globais existem 3 subníveis: alfa, beta e gama. Agora eu estou em dúvida qual que é primeiro, se é o beta ou o gama, pessoal. Acho que é alfa, beta e gama. Alfa, pessoal, as cidades globais de maior influência no mundo. Aí nós temos, por exemplo, Nova York. Beta, que seria o segundo nível, pessoal. São as cidades de segundo nível, mas também cidades globais. Aí nós temos, por exemplo, São Paulo. E gama são cidades globais que possuem influência global, mas não tão grande assim, que seria, por exemplo, o Rio de Janeiro. Existem livros que vocês procuram, Rio de Janeiro ainda não parece como cidade global. Mas vários autores já defendem, no século XXI, o Rio de Janeiro como uma cidade global. E vários eventos globais que ocorreram na cidade surgiram justamente para essa consolidação da cidade. Como, por exemplo, Jornada Mundial da Juventude, Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, final de Copa do Mundo. Pessoal, eu sou muito ligado a esses eventos mais esportivos. Mas fazer parte de turnês de bandas internacionais, tudo isso demonstra o Rio de Janeiro como uma cidade de influência global. Beleza? Metrópoles nacionais são aquelas que possuem uma grande influência em todo o Brasil, pessoal. Alguns autores colocam que nós só temos 7 metrópoles nacionais. Outros falam que nós temos um pouco mais. Neste caso, São Paulo e Rio também entrariam como uma metrópole nacional, apesar de serem cidades globais. Além disso, nós temos Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, beleza? As metrópoles regionais são metrópoles, mas possuem um poder de influência um pouco menor dentro de sua região, não necessariamente das grandes regiões, mas de uma região próxima a ela. Aí nós temos Belém, Natal, Cuiabá, Florianópolis e assim por diante, pessoal. E os centros regionais, que já não são mais metrópoles. Seriam cidades que possuem uma grande influência na sua sub-região. Por exemplo, Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira.
Juiz de Fora é um dos principais centros regionais de Minas Gerais. Existem dois principais centros regionais em Minas, Juiz de Fora e Uberlândia, pessoal. Beleza? Quando você pesquisa os centros regionais, existem alguns aqui em Minas Gerais. Nós temos, por exemplo, Teófilo Otoni, que se caracteriza, Governador Valadares, e assim por diante. Mas Juiz de Fora e Uberlândia estariam um nível a mais, pessoal, devido à grande influência que elas exercem em sua região, beleza? Em sua sub-região, no caso. Então, pessoal, vamos para as atividades. Atividades 1 e 2. Explique o que é o processo de urbanização. Pessoal, questãozinha tranquilíssima. Urbanização caracteriza, pessoal, pelo momento em que a população urbana cresce mais que a população rural, pessoal. Basicamente é isso. Claro, isso modifica toda a estrutura socioeconômica de um país, de um lugar, ok? Questão número 2. Defina a rede urbana e hierarquia urbana. Agora, a gente já tem que ir um pouco a mais. Rede urbana, pessoal, é a interligação ou a influência existente entre as cidades. Uma interligação até mesmo vinculada à influência de cada cidade, onde nós temos as idas e vindas desses fluxos, pessoal, entre essas cidades. Isso seria a rede urbana, beleza? E já a hierarquia urbana é a demonstração do nível de influência de uma cidade dentro de um contexto que você delimita. Contexto nacional, global e assim por diante. Isso seria hierarquia. Aí nós temos lá as cidades globais, metrópoles nacionais e assim por diante. Beleza? Questões 3 e 4. Pessoal, PET, apesar de ser um PET com conteúdo assim, muito bom de se trabalhar, um conteúdo que a gente tem muito tema para discutir, são temas que as perguntas foram muito diretas, pessoal. Então, qual a importância de uma metrópole? Pessoal, a metrópole, pessoal, ela possui uma extrema importância porque elas são cidades de concentração de serviços, por exemplo. Serviços essenciais às pessoas, mas que normalmente só são encontradas em grandes cidades, pessoal. Então, elas possuem uma grande influência, principalmente em relação às cidades menores que existem próximos a ela. E, claro, a sua cidade de satélites, por exemplo, cidades que vivem em torno dessa metrópole na chamada região metropolitana, ok? Cuidado, no Brasil, pessoal, nem toda a região metropolitana possui uma metrópole no centro. O Brasil, vamos dizer, rouba um pouco nisso daí. Por quê? Porque a partir do momento que você caracteriza uma região metropolitana, se não me engano, nós temos 37 regiões metropolitanas no Brasil. A partir do momento que se vincula uma área a ser uma região metropolitana, ela recebe mais recursos federais. Então, é uma forma de algumas regiões conseguir mais dinheiro, vamos dizer assim, para se gastar. E o 4, faça uma pesquisa e cite as principais regiões metropolitanas do Brasil. Pessoal, essa daí você precisa fazer a pesquisa e falou só para citar. Então eu só citei, beleza? Metropolitana de São Paulo, metropolitana do Rio, metropolitana de Belo Horizonte. Eu coloquei mais ou menos em ordem, tá? Eu só tirei ele de Manaus, que coloquei as 10 principais, só que a Manaus é a 11ª maior. Vou explicar quando chegar lá. Agora, a metropolitana de Brasília se chama Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Ela não leva em consideração apenas cidades do Distrito Federal, também do estado de Goiás e Minas Gerais, beleza? Região Metropolitana de Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba. Aí, eu coloquei em ordem do tamanho da população das regiões metropolitanas, não das cidades. Por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, pessoal, que é a nossa representante aqui do estado de Minas Gerais, ela é a 3ª maior população do Brasil, mas a cidade de Belo Horizonte, se eu não me engano, ela tem 5º ou 6º lugar como a maior cidade, se levar em consideração sua área metropolitana. Por quê? Porque tanto Salvador e, se eu não me engano, como Brasília, estão à frente de Belo Horizonte. E tem mais uma cidade que agora estou em dúvida se é Curitiba. Estou em dúvida, mas não tem problema. E, pessoal, lá em Manaus nós temos uma região metropolitana anterior a Manaus em tamanho, que é de Campinas. A região metropolitana de Campinas ela é maior que a região metropolitana de Manaus. Mas eu falei, já temos uma aí de São Paulo, vamos colocar uma da região norte que estava faltando, beleza? Temos todas as regiões do Brasil sendo representadas aí por regiões metropolitanas. E atividade 5, pessoal, para a gente fechar com chave de gold, né? Para quem não sabe, gold em inglês significa ouro. Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens encontradas nos grandes centros urbanos? Então, pessoal, querendo ou não, por ser maiores, nós temos maiores oportunidades de emprego. Às vezes você é especializado em determinado trabalho que não tem em qualquer cidade. Então você precisa procurar essas cidades maiores, pessoal.
Serviços básicos, pessoal. Você encontra alguns serviços bem específicos, mas que são básicos nessas regiões. Você tem uma maior disponibilidade de qualificação, como cursos técnicos, universidades, coisas do tipo. Você tem maior disponibilidade do consumo, porque, pessoal, eu, por exemplo, eu falo, eu sou capitalista, cara, eu gosto de comprar. Claro, eu não sou cara exagerado, eu gosto de comprar o necessário. Mas existem coisas que eu, sabe, eu gosto, tipo assim, de ter coisas. Ah, se você é um pouco capitalista. Não, não chego a esse ponto. Eu sou uma pessoa simples, mas é legal você ter uma possibilidade, um leque de possibilidades de você poder escolher o produto que você quer comprar. E isso nas regiões metropolitanas, isso é mais fácil para a gente. E quando nós pensamos na desvantagem, apesar de violência e criminalidade, pessoal, poder ser quase sinônimos, a violência, eu estou ligado na questão de mortes, assassinatos, violência doméstica, que não sei se existe essa relação da violência doméstica com as metrópoles, tá? Mas existe um nível maior de violência e de criminalidade nas regiões metropolitanas. Existe problema de deslocamento diário, pessoal, normalmente ou dentro da cidade principal, ou entre a cidade principal, a metrópole, e uma cidade satélite. Nós temos a poluição do ar e maior custo de vida, tende a ser também mais caro. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês essa semana, desculpem isso aí pelo xizinho, era isso. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tamo junto, é nóis!